Essa é a Central do Empreendedor Dúvidas, um projeto do Grupo de Comunicação BS-TV em parceria com IAJA, IMAN, IAP, TV Vale das Artes, Grupo Union, Com Brasil e o Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor. O programa de hoje é sobre práticas empresariais e o tema são Dúvidas Básicas, parte 2. A cada programa, uma videoaula para você, pequeno empreendedor, empresário que está começando o seu negócio ou que precisa aperfeiçoar suas técnicas, compreendendo um pouco mais sobre práticas trabalhistas, tributárias e administrativas. O programa de hoje, por exemplo, é de práticas empresariais. E aqui ao meu lado direito está ela, Marcele Marchiori, jornalista, responsável por trazer todas as dúvidas que possam vir à tona nesse tema, nessa temática. Tudo bem, Marcele? Boa noite. Tudo bem, Eliacom. Boa noite a cada um de vocês aí em casa que estão nos assistindo. E eu retomo, na verdade, um questionamento feito no último programa e até uma explicação sua. Você nos disse que uma empresa individual, ela acaba confundindo o seu patrimônio com o empresário individual. Por assim ser, se eu sou o único sócio da minha empresa, o empresário, e eu pretendo usufruir do dinheiro da empresa para fins pessoais, como que fica? Eu posso fazer isso? Então vamos lá. No último programa a gente descobriu que existe um tipo jurídico de empresa que é o chamado empresário individual. Ele é proprietário da empresa individual, a EI, a sigla EI, empresa individual. Esse empresário, ele é o único titular, o único proprietário de sua empresa, de fato. Entretanto, não é recomendável em nenhuma hipótese que o patrimônio da empresa, que os recursos da empresa sejam confundidos com os recursos pessoais, com as necessidades básicas, as necessidades em geral pessoais do seu proprietário. A empresa tem um tipo de vida, certo? Ela tem um número próprio de inscrição, ela tem méritos, ela tem objetivos próprios, enquanto o seu proprietário, o seu empresário, o dono da empresa, o empresário individual, tem os objetivos dele. Então, nada mais natural para que tenha um bom desenvolvimento do aspecto financeiro de sua empresa, que as contas sejam bem divididas do que é do empresário e o que é da empresa, quais os objetivos da empresa e quais os objetivos do empresário particularmente. Eu abri o meu próprio negócio, na verdade eu tenho pretensão de abrir o meu próprio negócio, mas eu não quero contratar um contador. Eu posso ser o meu próprio contador? Se sua empresa é inscrita no microempreendedor individual, MEI, amparada pela Lei Complementar 128 de 2008, o MEI permite que a empresa exista sem a necessidade da inscrição do Conselho Regional ou do Conselho Federal de Contabilidade, sem a necessidade de um contador. É recomendável? De forma alguma. O ideal é que você tenha um contador para lhe auxiliar nas entregas das obrigações acessórias e ter a certeza, a convicção de que a sua empresa está sendo bem gerida, está tendo uma boa gestão, está tendo ferramentas de gestão adequadas para o bom funcionamento e o bom desenrolar da sua empresa. Se a sua empresa não é MEI, se não está inscrita num MEI, for uma associação, for uma ME, uma EPP, uma empresa de regime normal, simples nacional, lucro presumido, lucro real, automaticamente a sua empresa precisa da inscrição de um contador para execução da abertura na junta comercial, já explicamos isso no último programa, da junta comercial local da sua empresa. Ou seja, você vai precisar do número do contador para fazer a abertura da empresa, mas não somente para isso, para a entrega das declarações, obrigações acessórias, das declarações da empresa e para o bom controle do fluxo de caixa da sua entidade empresarial, fazer tudo certinho, tributariamente e também na SPEC jurídica, tudo certinho dentro da sua empresa. Sempre recomendável ter um contador. Se você for MEI, não há obrigação legal, mas ainda assim recomenda-se ter um contador.
Então, deixando claro aqui que você tem o direito de não escolher um contador, mas você tem o dever de arcar com tudo que um contador te passaria. Então, a responsabilidade aí é triplicada. Essa pergunta é muito interessante, porque fala do nome da empresa, né? Eu pelo menos já vi mais de uma empresa com o mesmo nome. Quem que é o responsável pela criação desse nome? E será que eu posso ter mais de uma empresa com o mesmo nome? A contabilidade é responsável por isso? A contabilidade, a partir do momento que é responsável pelo registro da empresa na junta ou no cartório da sua jurisdição, é a responsável por nomear a razão social da empresa seguindo as regras da junta ou do cartório da sua jurisdição. Ou seja, por exemplo, um empresário individual tem por razão social da sua empresa o nome do empresário de maneira abreviada ou de maneira completa como a razão. O nome fantasia, ou seja, o nome pelo qual a sua empresa será conhecida pelo seu grande público, é um nome que você vai definir de maneira livre. Você não tem nenhuma regra. Você pode criar qualquer nome desde que obedeça, respeite o Registro Nacional de Marcas e Patentes. Ou seja, se você quiser criar uma empresa de nome McDonald's, por exemplo, uma lanchonete, você vai ter sérios problemas jurídicos com o Registro Nacional de Marcas e Patentes, visto que o McDonald's já existe, é uma grande rede, uma franqueada, que tem ali o seu nome já registrado. Então, o ideal é você procurar no Registro de Marcas e Patentes, com o seu advogado, com a sua empresa de confiança dessa área, para saber se aquele nome já existe. Se não existir, você pode registrar a sua marca, mas não é obrigatório. Você consegue literalmente criar qualquer nome e colocar ali, se não tiver nenhum impedimento no Registro Nacional de Marcas e Patentes, você vai conseguir colocar qualquer nome livre como nome fantasia, ok? Perfeito. Existe algum valor fixo que eu deva aplicar em cima dos meus produtos para ter determinado lucro? Muito boa pergunta. Vai depender, não existe um valor fixo, não existe um percentual, não é regra. Não é 40%, 50%, não é essa a regra. Você vai ter que respeitar o ponto de equilíbrio da sua entidade empresarial. O que é ponto de equilíbrio? Vamos entrar um pouquinho em contabilidade de custos, para poder entender como precificar a sua demanda, a sua marca. Você vai ter que respeitar, em primeiro lugar, a oferta e a demanda da sua região, ou se você fizer, por exemplo, uma venda online, o que está sendo vendido pela sua concorrência. Você não pode colocar um produto com preço muito elevado que você não vai conseguir cliente. Também não pode colocar muito barato porque você não vai conseguir pagar os custos da sua produção, do seu produto, do seu serviço, enfim. Então você tem que entender quais são os custos fixos pela sua produção, pelo seu serviço, pela sua revenda. O que são custos fixos? Aquilo que não vai mudar. Se você tiver 0 de cliente no mês, ou se você tiver 1 milhão de clientes no mês, vai ser aquele mesmo custo. Normalmente aluguel, para empresas que praticam revenda, água, luz, para a indústria, água e luz entra em variável, porque vai usar da água e da luz para poder produzir, por exemplo, uma caneca. Você vai produzir uma caneca, vai ter o custo variável da água e da luz para a produção da caneca. Isso eu estou falando de indústria. Para serviço, água e luz normalmente é custo fixo. Você não vai mudar muito o valor da água e da luz para poder produzir o seu serviço. Então você vai colocar tudo isso num papel, vai saber exatamente qual é o custo fixo que você tem dentro da sua produção, da sua demanda, para poder precificar quantos clientes você precisa para suprir o custo fixo, usufruindo também do custo variável, que é aquele custo que você vai ter por cliente. Um escritório de contabilidade, dando o exemplo da gente, tem por cliente o custo variável do sistema, que o cliente vai usar, de funcionários, que a gente vai ter que contratar mais funcionários para poder atender uma demanda maior. Isso pode ser considerado um custo variável. O custo fixo seria a água, a luz, o aluguel do salão, as mesas, canecas, computadores, aquilo ali já existe, não vai mudar. Não vai ser mais clientes ou menos clientes que vai fazer com que mude. Então você tem que colocar tudo na ponta do lápis do que você vai gastar para poder precificar. Então não tem uma regra, não é 40%, não é 50%. Depende realmente do seu custo de produção. Perfeito. No último programa também que nós apresentamos, nós dissemos que dentro do mesmo CNPJ
não podem existir ramos convergentes, né? Então você não pode abrir uma coisa e a outra ser muito diferente daquilo, talvez tenha que abrir um outro CNPJ. Porém, nós temos o exemplo, que crescente inclusive esse tipo de comércio, que são esmalterias que contêm cafés dentro. Eu acredito que seja um ramo convergente dentro do mesmo CNPJ. Por que é que isso acontece? Acontece porque a prefeitura daquela região autorizou que isso acontecesse. Imagino eu que na hora da inspeção da vigilância sanitária, para você colocar um CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, a gente já explicou isso no nosso último programa também. Procurem saber para poder entender direitinho todo o fluxo e ter uma boa atuação dentro do seu segmento, tá? Você vai colocar a atividade secundária como uma atividade diferente da principal, uma esmalteria, e a outra é revenda de produtos alimentícios. E vai pedir a autorização do alvará de licença para funcionamento dentro da vigilância sanitária do seu município, do município do qual você está atuando. Se o município compreender que há uma regra de higiene que está sendo respeitada, um espaço diferente que está sendo respeitado e que aqueles produtos estão bem embalados, bem guardados, por exemplo, normalmente são produtos já industrializados, refrigerantes, salgadinhos, né? Coisas que já vêm fechadas e embaladas, não tem manuseio de produtos, né? De produtos alimentícios, não tem fabricação, normalmente é isso. Né? Mas há o entendimento da vigilância sanitária local, desse lugar que você exemplificou, de que poderia ter as duas atividades dividindo o mesmo CNPJ, o mesmo ramo. Então, vai depender do entendimento da vigilância sanitária local. Além do dinheiro, essa pergunta é muito interessante, deve interessar muito a você que está começando o seu negócio. Além do dinheiro para gerir o próprio negócio, né, para comprar insumos, enfim, realmente alugar um espaço, começar, quanto eu devo reservar para a contabilidade, documentação, cartório, enfim, quanto mais ou menos você acredita que o empresário deve reservar? Daí vai depender do seu tipo de empresa, o tipo de empresa que você está abrindo. Se é uma sociedade limitada, você vai ter os custos, por exemplo, da junta comercial local, da Receita Federal se tiver alguma taxinha para pagar, da prefeitura local se tiver alguma taxa para pagar pelo zoneamento, certo? Você vai ter que colocar tudo isso na ponta do lápis. Se for um MEI, o MEI pode abrir sem custos no portal do empreendedor, que é o portal disponível pelo Sebrae, certo? Pela Receita Federal em parceria com o Sebrae local, tá? Então no portal do empreendedor você consegue abrir o seu MEI sem custos, mas tem que realmente você perceber o quanto será necessário você aportar para iniciar naquele segmento. É interessante que você faça essa conta previamente. De parte burocrática, você vai gastar, numa empresa limitada, por exemplo, algo em torno de R$ 1.500 até R$ 2.500, dependendo até R$ 3.000, dependendo da região e dos custos da abertura ali da sua empresa, do contador, enfim, de todas as cobranças. Mas tem que ter realmente uma reserva para aportar para o início da sua empresa, se for uma limitada. Se for um MEI, você consegue abrir no portal do empreendedor, em parceria com o Sebrae ali, sem nenhum custo adicional. Não é muito caro. Agora vamos falar sobre associações sem fins lucrativos. Neste caso, eu poderia vender algo só para ter reserva em prol da associação? Então vamos lá, a associação é sem fim lucrativo, começa daí. Uma associação, ela é aberta no cartório de registros de pessoas jurídicas da sua cidade. Então você vai até, sua cidade é Manaus, por exemplo. Você vai até o cartório de registro de pessoas jurídicas da sua jurisdição, lá em Manaus, do seu bairro, do seu zoneamento, certo? E vai pedir da entrada na ata de registro e no estatuto da sua associação privada. Essa associação, no estatuto, pode ter ou não fins lucrativos. Se tiver fins lucrativos, há necessidade da distribuição de lucros, quem são os responsáveis por usufruir daqueles lucros, enfim. Tem que analisar tudo isso dentro do estatuto, que é montado normalmente com o auxílio de um bom advogado, tá? Se for sem fins lucrativos, mesmo não tendo os fins lucrativos, a empresa, a associação, ela tem a necessidade de gestão. Ela precisa ainda pagar todos os custos para ela existir. Então, água, luz,
o telefone, o site que está no ar, as pessoas que trabalham nela, por exemplo, pessoas físicas, funcionários, faxineiras, enfim, quem trabalha nela, certo? Então você terá a necessidade de ter um recurso para a gestão daquela associação sem fins lucrativos. Não é porque não tem fins lucrativos que ela não pode exercer uma atividade laboral dentro daquilo que é permitido ou angariar fundos de outras formas, doações, promoção dentro dos próprios associados, ali uma vaquinha, uma mensalidade. Tem total liberdade para conseguir angariar fundos para a gestão da própria promoção da própria entidade empresarial. É aquilo que eu falo, não confundir a empresa com o sócio. No caso da associação, não tem sócios que ganharão lucros com aquilo. Tem apenas os associados, eles não terão lucros, mas a entidade ainda tem um fluxo de caixa e ainda tem que continuar subexistindo, Marcele. Eu tenho uma pergunta aqui que na verdade é um compilado, são 3 perguntas em uma, então eu vou dividi-las. A primeira é a seguinte: o que é balanço patrimonial? Balanço patrimonial. Balanço patrimonial é um gráfico, vou tentar simular dessa maneira, tá? Vamos colocar um T. Nesse gráfico tem o ativo, tem o passivo. O que sobra entre o ativo e o passivo é o seu lucro, é o seu patrimônio líquido. Então você vai ter o ativo, que são seus bens, direitos e tudo que você tem de bens e de direitos, tá? Bem, patrimônio em geral, prédio, carro, tudo está ali no ativo, tá? Outro tipo de bem que você pode ter, dinheiro vivo, banco, conta no banco, por exemplo, são bens que você tem. Clientes a receber, cliente que está te devendo, que vai te pagar mês que vem, é um bem seu, certo? Isso vai estar lá no ativo. No passivo, vão estar suas obrigações, suas dívidas. Dívida trabalhista, dívida de imposto, fornecedor a pagar, empréstimo que você fez, financiamento que você fez, tudo isso vai estar no curto e no longo prazo. Passivo circulante, que é o curto prazo, e passivo não circulante. Então, grosso modo, é isso. O balanço patrimonial é um retrato da sua entidade empresarial ao final de um período. Normalmente, esse período é o final do trimestre ou o final do ano calendário, mas dá para você verificar o balanço patrimonial em tempo real, no mês a mês. Ele é a forma de você compreender qual é o status da sua empresa. Ele não te dá o fluxo do ano, ele vai te dar o fluxo geral. É um retrato, é uma foto congelada de como sua empresa está hoje. O que ela tem de vantagens no ativo, o que ela tem de obrigações no passivo e qual é o lucro dela ali no patrimônio líquido, que é o que sobra entre o passivo e o ativo. Olha, é muito importante a gente saber qual é o balanço patrimonial, porque isso ajuda, né, o empresário a prever algumas coisas, inclusive, quando você sabe o que está acontecendo. A próxima pergunta é o que é DRE? Você só vai ter, eu vou elencar isso, você só vai ter um bom balanço patrimonial e uma boa DRE se você tirar nota fiscal de tudo certinho, se você mandar todos os documentos certinhos para o seu contador, extrato bancário, todas as despesas planilhadas, para o contador poder entender qual que é a realidade da sua empresa. O contador não está no dia a dia da sua empresa. Então o contador precisa entender o que você está gastando, o que você está usando, onde você está usando, para poder fazer um bom balanço patrimonial, uma boa DRE. A DRE, ela é a irmãzinha do balanço patrimonial. Ela é uma sigla, significa demonstração do resultado do exercício. Nela estará demonstrado o que teve de receita no período, quais foram as despesas com impostos, com custo de produção. É um gráfico, certo? Uma tabelinha que vai mostrar para você até o final do período o que você teve de resultado e em cada aplicação que você teve no resultado dentro daquele período. Normalmente período entre 1º de janeiro do ano calendário até 31 de dezembro do ano calendário. E para você ter uma boa contabilidade e uma boa gestão, é importante você entrar em contato com o seu contador e mandar todas as documentações certinhas. É legal que você tenha uma boa contabilidade para poder fazer uma boa gestão do seu empreendimento. E se a gente está falando de boa contabilidade, eu tenho que falar sobre a Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor, muito mais do que esse programa que você está acompanhando aqui com a gente, é também um escritório de contabilidade com gestão completa, uma gestão de A a Z,
focada no engrandecimento da sua entidade empresarial, em como que a sua entidade empresarial vai se desenrolar, se as obrigações acessórias estão sendo bem entregues, enfim, tudo que você precisa para que a sua empresa tenha uma boa gestão. A Central do Empreendedor tem um atendimento virtual através do DDD 13, número 997544635, que está aí no seu vídeo, ou do site Central do Empreendedor, com 2 S, .cnt.br, também está aí no vídeo, centraldoempreendedor.c de casa, N de navio, T de tatu.br. Lá na Central do Empreendedor você vai ter um atendimento com pessoas de verdade, não é atendimento robotizado, não é atendimento virtual, né, com aquelas pessoas que não existem, que na verdade são respostas automáticas. São atendimentos com pessoas como você, que sabe quais são as necessidades da sua empresa e sabe como ela precisa para poder crescer, o que ela precisa para poder crescer cada vez mais e entregar tudo certinho. Entre em contato com a Central do Empreendedor e tenha a melhor assessoria contábil, ainda que virtual, em todo o território nacional. Em todo o Brasil você vai ter a melhor assessoria contábil para a sua entidade empresarial através do DDD 13, número 997544635. Essa é a Central do Empreendedor. Marcele. Eliacom, e para fechar a terceira pergunta daquele compilado, o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa. O fluxo de caixa, dentro daquilo que a gente falou, lembra lá que tinha o ativo e que tem o passivo dentro do balanço? Tem a DRE, dentro que é uma irmãzinha do balanço, está ali mostrando o seu fluxo do mês, do ano, né? Sua demonstração do resultado do ano. O fluxo de caixa é o dinheiro vivo, o que você fez com o dinheiro. Quando ele entrou, onde você colocou, por que ele ficou positivo, por que você ficou devendo, se for o caso de você ter criado, por exemplo, um empréstimo para poder alimentar o seu fluxo de caixa. É tudo que transita dentro do seu caixa, dentro da sua conta banco movimentos, do seu banco, da sua cooperativa de crédito, é tudo que transita em dinheiro, em espécie, dentro da sua entidade empresarial. Eliacom, e uma pergunta óbvia, mas não, com a resposta óbvia, mas não tão óbvia, né? É importante quem está em casa saber. Como saber sobre essas três coisas que você acabou de explicar para a gente é importante para a minha empresa? Essas três coisas que eu acabei de explicar, o balanço patrimonial, a DRE e o fluxo de caixa, são três itens básicos para que uma empresa entenda a própria gestão contábil. Esses três itens só existirão de maneira perfeita se o seu contador tiver acesso a absolutamente todas as informações contábeis e registros da sua empresa. Por isso que muitas vezes o contador enche o saco ali, né? Pede para colocar na planilhinha ali o que eu gastei, onde que foi, o porquê que foi, manda o extrato bancário, porque o contador precisa disso para poder fazer uma boa gestão. Mas não existe um balanço, uma DRE e um fluxo de caixa certo, congruente, se você tiver, por exemplo, devendo notas fiscais, se você não estiver emitindo notas para todos os clientes, porque o fluxo de caixa, o balanço e a DRE são declarações que são entregues para o governo federal, então não tem como você entregar faltando informações com sonegação fiscal, não pode, certo? Então você tem que ter tudo certinho para poder ter um bom panorama e ver como que sua empresa está se desenvolvendo economicamente também. Próxima pergunta entra exatamente dentro disso. A sonegação fiscal, como você já disse, parece que é algo ruim e a gente imagina que seja, mas por que é que eu não posso? Qual a razão que eu não posso sonegar para a Receita? Então, sonegação. O que é sonegação? O que é a palavra sonegação? Sonegação é quando você deixa de entregar alguma informação. Por exemplo, se eu deixar de responder a Marcela, eu estou sonegando uma informação a ela. Certo? Isso não é crime. Eu não sou obrigado a responder a Marcele, a não ser por contrato, né? Mas não é o caso. Então, se eu deixar de fazer algo, não necessariamente é um crime. Mas a sonegação fiscal é você deixar de declarar aquilo que está transitando de maneira tributária na sua empresa. Você vai deixar de pagar tributos pelas notas fiscais que você deixou de emitir de maneira correta. A sonegação fiscal é um crime fiscal. Não é passível de cadeia, pelo menos não no primeiro momento, então não restringe a sua liberdade, mas pode gerar multas e ônus para a sua entidade empresarial e nunca é saudável.
Através da sonegação fiscal, se você praticar a sonegação fiscal, você nunca vai ter um balanço, um fluxo de caixa, uma DRE congruente com a realidade da sua empresa e nunca vai entender o porquê que a sua empresa não está se desenvolvendo de maneira correta também. Então a sonegação fiscal não é algo positivo, tanto de maneira propositiva para a sua entidade empresarial poder se desenvolver, como também um crime. Você pode ser realmente pego pela Receita Federal e pode responder criminalmente ali, né, de maneira tributária, na esfera tributária, você pode responder e deixar, por exemplo, ter multas, você pode ter algum ônus por conta disso. A próxima pergunta, na verdade, entra também nisso, que diz qual a importância da guarda e do zelo dos meus documentos, como notas fiscais e afins. É até um pouco óbvio, já foi dito aqui. Vamos lá, guarda de documentos. Notas fiscais, propriamente, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, a DANF, né? O que é DANF? Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Você pega aquela nota fiscal daquele produto que você comprou pela internet, vai ter um código de barras grandão lá em cima. Aquele código de barras representa a sua nota. A DANF, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, é o papel que vai fazer com que você veja a nota de maneira bonitinha. Então, as notas, de certa forma, elas existem no banco de dados e elas nunca vão se perder. As notas eletrônicas, de serviço ou de venda. Mas você ter um bom armazenamento dos seus dados, de maneira virtual mesmo que seja, permite que você tenha acesso a todas as suas obrigações, até para uma esfera, né, administrativa mesmo. Se amanhã ou depois seu advogado, por exemplo, precisar de algum documento, você tem lá guardadinho. Então, o bom zelo das documentações é de suma importância para que a sua empresa se desenvolva. Nós lá na Central do Empreendedor, no escritório de contabilidade, por exemplo, a gente guarda, faz o zelo, né, de toda a documentação virtual de todos os nossos clientes. Tudo que vem para a gente guarda ali, se não for de maneira física, no nosso arquivo físico, de maneira virtual, no nosso arquivo virtual, para que, se amanhã ou depois a empresa precisar dessas informações, a gente tenha. Mas é importante que o sócio, o administrador, que é aquele que esteja fazendo a gestão da empresa, também tenha a guarda e o zelo dos seus documentos. Olha só, eu quero trabalhar com produtos perigosos, e quando eu me refiro a produtos perigosos, eu estou me referindo a, por exemplo, gás de cozinha, né, combustível. Então, neste caso, para quem que eu recorro? É a contabilidade que permite isso? Com quem é que eu tenho que falar? A contabilidade será responsável por abrir a sua empresa, registrar a sua empresa na Receita Federal, no Estado, na Junta Comercial, no cartório, enfim, onde for necessário, na Prefeitura, onde for necessário. Entretanto, você terá de analisar previamente, por exemplo, se o zoneamento da sua empresa, onde você pretende abrir o seu negócio, permite que materiais perigosos sejam manuseados. Um posto de combustível, por exemplo, vai ter obrigatoriamente que ter um engenheiro dando laudo para aquele terreno, se ele pode ou não receber, porque o posto de combustível, o combustível fica armazenado embaixo do posto. Então, quando você para o carro no posto de combustível, você vai parar ele em cima do combustível. Imagina, se aquilo explodir, você leva um barro embora. Então, tem que ter um laudo de um engenheiro para poder ter autorização para você poder abrir naquele zoneamento. Depois disso, vai ter que ter autorização do meio ambiente local, da CETESB, que é um órgão que é responsável por esse tipo de manuseio. Então você tem que ter algumas autorizações, especialmente ambientais, para poder abrir esse tipo de negócio. O contador vai te auxiliar, mas boa parte dessa documentação você vai necessariamente precisar de outros profissionais para que tudo ocorra da melhor maneira possível. No último programa nós citamos, assim, a grosso modo, que o Prolabore é basicamente o salário do patrão. E legalmente, sendo patrão, eu posso não receber o Prolabore, eu não quero receber da minha empresa, eu posso fazer isso? Se você não exercer laboro dentro da sua empresa, ou seja, se você não está trabalhando dentro da sua empresa, você só é o dono, proprietário, existem pessoas lá dentro que exercem as atividades de gestão, de administração, não só as atividades básicas, atividades fins, tá? Atividade de gestão também é uma atividade, tá? Você não tem necessidade de ter Prolabore, você tem a distribuição de lucro ao final do período e fica por isso mesmo, tá? Entretanto, se você é o único proprietário, se você é a única pessoa registrada dentro da empresa, a única pessoa que trabalha ali dentro, você, de certa forma, em algum momento está pegando algum Prolabore. Não adianta vir com aquela história de, não, eu nem ganho nada. Ganha.
Você não paga sua água, não paga sua luz, não paga seu aluguel? Você não está pagando as contas de casa? Não está pagando a escola da criança, a comida, as compras no fim do mês? Tudo isso são gastos seus pessoais. E gastos pessoais não são gastos da empresa. Portanto, você tem um prolabore e você tem que ter uma retirada daquele prolabore legalmente. Agora, se você realmente não pega nenhum real da empresa, não tem nenhuma conta pessoal sua que está sendo paga com dinheiro da empresa, você só está retirando o lucro ao final do período, daí você não tem por que ter o prolabore. Mas você tem que ter pessoas lá dentro que exerçam atividades e que sejam responsáveis pela manutenção, pelo dia a dia da sua empresa. A sua empresa tem que existir, tem que funcionar de alguma maneira, tá certo? Marcele, essa foi a nossa temática, o nosso programa sobre práticas empresariais. A partir do próximo programa vamos ter outros temas, são vários programinhas que vão formar uma videoaula que você pode acompanhar no centraldoempreendedor.cnt.br. Tá aqui no GC, no gerador de caracteres do seu vídeo, aqui embaixo de mim. Tá aqui, centraldoempreendedor.cnt.br. Você entra lá no computador e assiste todas as videoaulas e se torna um empresário muito melhor e faz muito melhor a gestão da sua empresa. Mas, se você precisar de uma gestão contábil, a Central do Empreendedor está aqui para você através do DDD 13, número 997544635, também está aqui embaixo, e você tem a melhor assessoria contábil para você em todo o território nacional, em todo o Brasil, com pessoas de verdade, nada de robô, nada de bichinho virtual, tá certo? Essa foi a Central do Empreendedor, até o próximo programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e tchau!